Caçadores de crocodilos, povos indígenas, drag queens, mochileiros, serial killers, apocalipse. Será que a arte consegue imitar a vida na Austrália? Fala galera, Nicole e Eduardo do Mochilar Eu Preciso, e nós estamos na Austrália com o visto Work and Holiday que nos permite trabalhar e viajar pelo país. E nós decidimos assistir alguns filmes de produção australiana ou que falam sobre a Austrália, porque a gente acha que é uma forma interessante para quem gosta de cinema de conhecer um pouquinho mais do país, da cultura. O Eduardo ele fez uma lista com 10 filmes, não tão em ordem de melhor, pior. Eu vi só alguns, eu nem sei quantos filmes dessa lista eu cheguei a assistir. E vocês vão ver que vários dos filmes dessa lista aqui retratam essa Austrália pro interior aqui. Então agora a gente realmente pode ter um comparativo com a arte e a vida real, ver se uma realmente reflete a outra. A começar pelo número 1, Crocodilo Dundee. Acho que esse é o nome em português. E é um filme aí, acho que passou várias vezes na sessão da tarde. Crocodilo Dundee, as aventuras de um caipira australiano em Nova York. Um grande sucesso do cinema, abrindo a temporada 90 de Tela Quente. Eu nunca vi e eu só fui ter conhecimento desse filme quando a gente trabalhou em Adelaide River, que foi nosso primeiro trabalho na Austrália. Tu não sabia que esse filme existia? Não sabia que esse filme existia. E aí, quando a gente estava trabalhando lá, que fica no norte da Austrália, nós descobrimos que o búfalo, aparentemente, que faz parte desse filme, ele era o búfalo empalhado lá no nosso local de trabalho. Sim, nós temos um búfalo empalhado no meio do bar, gigantesco. E não é qualquer búfalo, é um búfalo celebridade. Porque esse búfalo aqui é o mesmo búfalo que participou do filme Crocodile Dundee. Mas todo mundo que vem aqui reconhece ele e ele é bem famoso. Morreu em início dos anos 2000 de pneumonia e tá desde então empalhado aqui. E ó, é atração turística hoje em dia, a galera tira foto. Ele aparece por 1 minuto no filme, não? O filme não é sobre o búfalo. Dá pra ver, a Nicole não viu Crocodile Dundee. Eu nunca tinha visto, mas eu sabia da existência dele, eu sabia que era um filme bem famoso. É um filme, assim, basicamente é uma jornalista americana, vem aqui pra Austrália, e ela vai pro interior do território do norte, que era onde a gente morava lá, Adelaide River. Ela tá em busca de matérias, ela escuta a história de um cara que sobreviveu a um ataque de crocodilo, então ela vai lá conhecer esse cara, e esse cara era o Crocodile Dundee, que é interpretado pelo Paul Hogan, que é um humorista muito famoso aqui da Austrália, muito famoso mesmo. Ele ficou bem famoso mundialmente depois do Crocodile Dundee. Ele leva ela para altas aventuras no Outback australiano. Essa região da Austrália, ela é bem característica por isso, né? Altos crocodilos. Pelos altos crocodilos que tem por lá. E aí o Charlie, the Buffalo, ele tem uma ponta muito importante no filme, que uma hora eles estão andando na estradinha de terra ali, aí ele tá parado na estrada e desce o Crocodile Dundee, encantador de animais, e faz assim pro búfalo. Assim? Assim é, tipo, o chifre do búfalo ali. É bem legal, assim, de ver, principalmente essa primeira parte, esse filme. A outra metade do filme, pro final, eles saem da Austrália e vão pra Nova York. Então meio que fica o ponto de vista dele, um Bogan vivendo em Nova York. E aí já o filme meio que degringola ali. Tem umas piadas bem datadas. Que mas é ainda o estereótipo de Bogan e coisa tá bem... Sim, o estereótipo de Bogan e coisa ainda tá bem atual, sim. Uma curiosidade é que, pra vocês verem que mundo bizarro do cinema que a gente vivia antigamente, que ele foi indicado a Oscar de melhor roteiro original. Filme número 2, ou filmes número 2, são os filmes do universo Mad Max. Também filmes famosíssimos. O único que eu tinha visto antes de vir pra cá foi o Fury Road, que foi o filme mais recente que teve ali em 2015, eu acho. Antes desse ano, no Antes caso. do que saiu esse ano, do Furiosa. É um filme excelente, assim, um filme muito bom. Eu nunca assisti. Então, eu assisti o primeiro Mad Max aqui. É um filme bem paradinho. Talvez comparado aos outros ele seja. É uma Austrália pré-apocalíptica. Não é pós? É meio que pré e pós ao mesmo tempo, porque as coisas não degringolaram completamente, mas já tá ali uma coisa totalmente decadente, uma sociedade decadente. In the not too distant future, there will be no civilization. There will be no heroes. These ain't people.
Don't believe in heroes anymore? Well, damn them. You and me, Max. We're gonna give them back their hero. Aí o Mad Max leva a família dele pra uma road trip na Austrália ali, curtindo umas O Mad Max férias. tá aí uma coisa que eu não sabia, o Mad Max é o nome do cara. E aí acontecem altas confusões, onde tem muita vingança, muitos assassinatos, coisas assim. E aí a Nicole não curtiu a vibe e não quis ver o segundo. E aí o segundo filme do Mad Max é um filme muito melhor, é um filme muito superior ao primeiro. Então da trilogia do Mad Max original, que são os filmes antigos, o segundo é o melhor, disparado. Qual é a diferença, assim, de anos deles? Ai, para de me perguntar ano que eu não vou saber, eu não anotei, tu tá me deixando envergonhado na frente dos espectadores. Mas também são filmes ali do final da década de 70, então acho que tem uma diferença de 3 ou 4, 5 anos entre o primeiro Mad Max e o segundo Mad Max. Mel Gibson, passando por cima de tudo, numa batalha alucinante. Mad Max 2, neste domingo, 2:30 da tarde, em temperatura máxima. Todos eles são dirigidos pelo George Miller, e esse segundo filme já tá o pós-apocalíptico, já foi tudo pro caralho, assim, não existe mais sociedade, são só tribos e aquela coisa bem brutal mesmo ali de sobrevivência de um mundo pós-apocalíptico. Nicole! Entra no carro, Nicole! Vem! No vídeo dessa semana, a gente veio parar no mundo de Mad Max! E o segundo foi o Mad Max que teve algumas gravações aqui perto, né? E a gente visitou muitas dessas locações, dessas filmagens, inclusive o museu do Mad Max, que tem um museu do Mad Max 2 com muitos props do filme, carros que foram usados nas filmagens. Interessante desse mundo Mad Max aqui da Austrália são essas grandes perseguições de carro, né? Porque aqui na Austrália você tem o deserto, o Outback, que são estradas longas e retas e tal. Então tem muito, isso deu a alma dos filmes do Mad Max, né? A curiosidade é que os 3 primeiros foram gravados aqui pertinho, Silverton. Fury Road, que é o de 2015, ele ia ser gravado aqui, mas não foi, sabe por quê? Por quê? Porque teve uma chuva muito grande no deserto e o deserto ali ao redor de Silverton ficou todo verde. Então não tinha como gravar, não era mais um mundo pós-apocalíptico. E aí foi gravado na Namíbia, na África. Caramba! E agora esse mais recente, Furiosa, voltou a produção aqui pra Austrália e foi gravado ali novamente. O terceiro filme eu acho que é um pouco mais cult, então acho que talvez só quem veio aqui pra Austrália, ou realmente é muito cinéfilo, vai ter assistido, porque eu não lembro de passar no Brasil em nenhum momento. Se chama Walkabout. Português? É a longa caminhada. Walkabout é um termo em inglês, é claro, que foi dado para um costume aborígene, que é quando o aborígene chega numa certa idade, ali na adolescência, pré-adolescência, ele vai walkabout. Simplesmente se enfiar no Outback e sobreviver com as coisas que a natureza dá, sozinho, sem a aldeia dele e tal. Aborígene, povos indígenas da Austrália, e o Outback é o deserto da Austrália. Esse grande meio da Austrália, né, que está longe do litoral, ele é um grande deserto, e muitos desses filmes que a gente vai falar aqui para vocês também traz muito dessa cultura aborígene para o cinema, então é por isso que também são muito interessantes. Mas o filme em si não é sobre um aborígene indo fazer o walkabout, mas na verdade é um casal de irmãos que vem com o pai deles de Sydney, faz uma viagem para o Outback australiano, e o pai deles enlouquece e tenta matar eles. There is a place where time stands still, where nature is harsh and demanding, where only the quick and the strong and the deadly can survive. This place is no place for civilized man. Caramba! Isso não é spoiler, tá? Isso acontece bem no início do filme. Os dois fogem. Tudo é o início do filme, tô falando de Tudo é o spoiler. início do filme. E os dois ficam perdidos no Outback. E aí é eles tentando sobreviver, eles encontram um menino aborígene que tá fazendo esse walkabout que ajuda eles a sobreviver. É uma história real? Não é uma história.
Aí mostra toda essa cultura aborígene de sobrevivência, mostra, por exemplo, ele caça alguns animais para eles comerem, e ele pega e põe um animal inteiro no fogo. Isso muito se reflete hoje, porque sempre que a gente atende aborígenes, hoje em dia mesmo, em tempos modernos, eles sempre pedem comida bem passada. Porque acho que muito vem desse costume, eles pegavam e botavam a carne inteira dentro do fogo. Antigamente. Até hoje, provavelmente, em alguns lugares remotos, muito remotos da Austrália, ainda devem fazer esse churrasco raiz aí. Mostra também o billabong, que é algo muito importante para esses povos do interior da Austrália. O billabong é buraco de água. Acho que é mais ou menos isso que se traduz, é uma palavra aborígene. Basicamente um oásis no meio do deserto, né? Então mostra isso, a importância do billabong para a cultura australiana. Será que aquela marca tem a ver com isso? E a marca tem a ver, é billabong, vem dessa palavra. Próximo, número Próximo 4. também é um filme muito sessão da tarde, mas que eu nunca tinha assistido antes de vir pra Austrália. Acho que tu não assistiu, mas tu conhece. Vamos ver. Priscila, Rainha do Deserto. Não assisti. Esse vídeo deve estar te dando muito gatilho, né? Porque eu fico falando deserto. E a Nicole gosta de falar deserto. Deserto, nossa. Basicamente conta a história de um grupo de drag queens e também uma mulher trans que faz uma road trip pela Austrália. Essas meninas não deixam ninguém parado e vão aprontar todas numa louca viagem. Priscila, a Rainha do Deserto, filme inédito. Nesta quinta, na volta de Intercine. Mas não é uma road trip ali pelo litoral da Austrália. Elas saem de Sydney e atravessam a Austrália passando pelo Outback. Elas passam aqui pertinho onde a gente tá, elas passam pro Broken Hill. A gente acabou descobrindo que Broken Hill é um grande hub de cinema aqui da Austrália, né? Os arredores. É a Hollywood da Austrália, do Outback australiano. Então elas passam pro Broken Hill e sobem até Alice Springs, que é o Uluru, lá onde fica o Uluru, aquela pedra vermelha gigante, que é muito cartão postal da Austrália, né? E aí, ao longo desse percurso inteiro, elas enfrentam muita homofobia, transfobia, um retrato dessa Austrália mais rural, que era muito atual naquela época e que, na minha opinião, segue muito atual ainda hoje. O filme é de 1994 e tem atores famosíssimos. Tem o Guy Pearce e tem o Hugo Weaving, que é o principal, que não é a Priscila é o ônibus. Muita gente acha que ele é a Priscila. Da última vez que a gente foi pra Broken Hill, a gente visitou algumas locações onde foi gravado Priscila, Rainha do Deserto, o hotel onde elas se hospedam lá, elas ficam impressionadas quando chegam no hotel, um hotel muito bonito, inclusive. E agora? Vai acontecer o 30º Festival da Priscila, Rainha do Deserto. Tem várias pessoas que vêm de vários lugares pra celebrar a Priscila, Rainha do Deserto, lá em Broken Hill. Quinto filme também retrata um australiano do interior, mas de uma forma um pouco mais exacerbada. O nome do filme é Wolf Creek. Em português, Wolf Creek / Viagem ao Inferno. Então é um filme de terror / slasher e mostra basicamente um assassino de mochileiros. What the bloody hell are you mob doing out here? Scared the shit out of me. So, where did you live? Oh, I get around here. Never know where I might pop up. O primeiro filme é legal, o segundo filme é melhor. Não quis assistir. Briguei com o Eduardo porque ele assistiu parte do filme enquanto eu estava no quarto. Inclusive, tive pesadelo naquela noite. É baseado em histórias reais. Que realmente foi um serial killer que matava backpackers. Então ele pegava pessoas que estavam pedindo carona na rua e levava lá, torturava e matava. Então é baseado em história real. E assim, a premissa também é de que ele fazia isso justo com mochileiros, com pessoas de outros países, porque as pessoas não sabiam sobre a Austrália. No filme eles trouxeram essa pegada um pouco xenofóbica. Então ele quer, por que vocês estão aqui no meu país e tal. Oh, that's a good one. You expect to come to my fucking country, waltz around like you own the bloody place, come between a man and his meal and just walk away. Se tu responder 5 perguntas aqui certas sobre a Austrália, eu não te mato. Então tem toda essa pegada e é um bogan, bogan é o termo que se fala para esses australianos do interior, assim, raiz, aquele cara caçador que mata os bichos lá. Então tem uma pegada bem interessante que vale a pena aí para vocês assistirem, é um filme bem legal, apesar de trash. Sexto filme da lista é um filme famoso que saiu alguns anos atrás é estranho, né? Porque já deve fazer mais de 15 anos que saiu esse filme, que é o filme Austrália, que
era para ser o grande filme australiano que ia representar a Austrália para as futuras gerações, ia ser o grande sucesso de Hollywood. E ele foi um filme muito grande, tem muitos atores australianos famosos, tem o Hugh Jackman, tem a Nicole Kidman. Acabou que os australianos não gostam desse filme, eles dizem que não representa a Austrália. Porque foi bem no período da guerra. Ele tenta abordar várias coisas, então ele aborda os ingleses que vieram para cá, fizeram grandes fazendas de gado aqui, então estavam dominando lá o território do norte, inclusive também se passa lá onde... A gente assistiu enquanto a gente estava lá. E aí tem a questão aborígene também, eles abordam justamente o estupro que as mulheres aborígenes sofriam, os filhos que nasciam desses estupros. Aí tinha toda a política de eugenia, de tentar tirar essas crianças das mães para criar elas como crianças brancas. Eles abordam também o período ali da Segunda Guerra Mundial, o momento em que os japoneses bombardearam o território do norte, bombardearam Darwin. Então eles tentam pegar vários fatos históricos importantes que aconteceram na Austrália e tentam apresentar nesse filme. You're gonna have to be strong. Can you do that? We can't let them win. We won. Mas talvez mostrar essas questões tão delicadas que de fato aconteceram na Austrália pode incomodar. Eu acho que é um filme interessante. Eu gostei quando eu assisti. Gostei quando a gente reassistiu. Eu acho que vale a pena ver, sim, porque tem aspectos muito interessantes para se aprender sobre a Austrália. E na pegada da mesma época, a gente tem outro filme muito famoso que é Geração Roubada, em português. O nome em inglês é Rabbit Proof Fence. Cerca à prova de coelhos. Vocês vão entender por quê. Geração Roubada é o nome que se dá para essas crianças aborígenes que foram retiradas das famílias na tentativa do governo australiano da época tentar embranquecê-las, tirar da cultura aborígene para que a cultura aborígene acabasse e elas fossem criadas na sociedade tradicional branca dos colonizadores que vieram para cá. Notice, if you will, the half-caste child. These children are my special responsibility. Come for the 3 girls, Maud! Come on, Maud. It is my responsibility to teach them right from wrong, so that they will be no different from you or I. Eles causaram uma ruptura tão grande na cultura aborígene que até hoje a gente vê as marcas disso e as consequências disso. Década passada teve um pedido de desculpas oficiais do governo por tudo isso que eles fizeram, mas a Geração Roubada foi uma política que foi até os anos 80, era oficial. E o próprio filme ele fala que estudos mostram que em 3 gerações o sangue aborígene, que é mais fraco que o sangue branco, como eles falam, seria diluído e em 3 gerações já não daria mais para ver traços aborígenes. Então esse era o plano dessa geração roubada, de toda essa política. E aí o filme é 3 meninas que são tiradas da família, da mãe, são levados para um campo de concentração / escola, e elas fogem desse campo de concentração. Esse filme é inspirado em uma história real. E aí elas tentam voltar para a família delas, e tudo que elas sabiam de onde estava a família delas, que era a milhares de quilômetros de distância, é que elas moravam ao lado dessa cerca à prova de coelhos, que é uma cerca gigantesca que existe, não sei se ainda existe, mas existia na Austrália, que era para separar as plantações de um lado e onde tinha muito coelho, os animais selvagens, do outro. E elas só foram seguindo aquela cerca rumo ao norte para tentar encontrar a mãe delas de novo. E tu perguntou se eu gostei do filme. Um filme interessante de se assistir, mas sinceramente eu acho que uma história tão poderosa como podia ser melhor. 8º filme é uma produção australiana, então, e é um filme muito bom, então acho que é importante botar aqui, a gente viu juntos, que é o Lion. Ele não é um filme assim que mostra da cultura ou alguma coisa da Austrália, mas parte do filme se passa na Tasmânia. Mais especificamente em Hobart, mais a capital. Mais especificamente em Hobart, a capital da Tasmânia, que é onde nós moramos também. Moramos um tempo lá. É um filme muito bom que mostra a história de um menininho indiano que se perdeu da família dele lá na Índia e acabou eventualmente sendo adotado por um casal australiano, veio para Hobart, foi criado na Tasmânia com os valores australianos e depois de muitos anos tentou reencontrar sua família na Índia. You're a beautiful boy. We're very proud of you, son. A life I'd forgotten. You okay? I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces.
E é uma história real. E tá aí a Nicole Kidman de novo como uma das protagonistas do filme. Sim, ela é a mãe adotiva do A guri. Nicole Kidman é australiana? Ela é australiana? Ah, agora tá explicado. E esse filme teve várias indicações ao Oscar, né? Inclusive de melhor filme. Ou de melhor filme, não. Melhor filme. Nono filme, um filme que me surpreendeu muito, virou um dos meus favoritos da história. É um filme de 1971. Se chama Wake in Fright. Em português, Pelos Caminhos do Inferno. Vocês viram que eles gostam desses nomes, né? Estrada do Inferno, Pelos Caminhos do Inferno. É um filme que mostra a história de um professor australiano e ele estava dando aula em uma micro cidadezinha do Outback australiano, no interior. Tudo que ele queria era voltar para Sydney, ele fica sonhando com as praias. E aí no caminho para voltar para Sydney, ele para em uma outra cidade do interior e acaba ficando preso nessa outra cidade do interior. Agora eu identifiquei que filme é. Não consegue sair de lá, não consegue. E o filme vai te dando essa sensação de agonia. E é um retrato, mas tão bom do que são essas cidadezinhas no interior da Austrália até hoje. É um filme de 1971 e até hoje ele segue tão atual que é bizarro, chega a ser bizarro. Eu não assisti o filme, mas a gente já falou bastante sobre esse filme, eu e o Eduardo, porque muitas vezes, como a gente já tá há muito tempo nessa cidadezinha aqui, né, do deserto, a gente já conversou muitas vezes como a gente parece que vive o mesmo dia. A sensação é que a gente tá em looping, sabe? E tentando realmente, às vezes, encontrar uma saída, fazer uma outra coisa. E não dá, tipo, só dá pra viver isso. Então a gente faz muito essa analogia com esse filme que eu não assisti. E adivinha onde esse filme foi filmado? Essa cidadezinha do interior da Austrália que ele fica preso é Broken Hill. Tem uma cena que ele tenta sair, ele pega uma carona, não sei o que, daqui a pouco ele sai da carona e ele sai, ele olha e ele tá de novo na cidade aquela. E é basicamente como a gente se sente toda vez que a gente vai pra lá, porque a gente sempre quando vai pra lá pensa, agora é a última vez que a gente tá indo, né? Depois agora a gente já vai embora. E a gente faz as mesmas coisas e olha os mesmos lugares. E acaba que daqui a pouco a gente tá lá de novo, porque a gente ainda não saiu daqui. E tu acaba de assistir o filme, tu fica com ressaca, assim, porque é tanta bebida, eles bebem tanto durante o filme. Meu Deus, que exagero, mas não. É daquele jeito. Tem uma cena que eu vou botar aqui pra vocês que é um diálogo excelente, assim, ele pega carona com o cara e o cara fica insistindo pra ele tomar uma cerveja com ele e pra eles é uma ofensa quando tu recusa cerveja e é algo muito real, é porque eu experiencio isso aqui, quando eu falo que não quero beber, os locais aqui ficam, mas tem que beber, como é que não bebe? Horrível. Real. Mas fica o alerta aí que também tem cenas muito chocantes que são de caças a canguru. Então, como eu disse, é um filme que retrata muito essa vida desse australiano do interior. Então vai ter coisas que vão ser chocantes mesmo, coisas que jamais seriam feitas hoje em dia. Então tem cenas reais de cangurus sendo caçados, então pode ser um pouco chocante. Era o intuito do filme, né? Chocar, e realmente funciona. E o 10º filme, eu tava ansiosa pra falar desse filme, não por causa do filme exatamente em si, mas do que ele é derivado. O filme, ele é Hotel Royal. Então é um filme baseado num documentário. A gente vai falar brevemente sobre o filme aqui, que é duas mochileiras vão para um hotel, trabalhar num hotel no interior da Austrália e passam por altas aventuras. Então o filme em si ele não é muito bom, ele também é com Hugo Weaving, então é um excelente ator, as partes dele eu acho que são um ponto alto do filme, mas não é grandes coisas, mas é legalzinho. Só que ele é baseado num documentário, e esse documentário sim é excelente. Vamos primeiro acabar com o mistério, qual é o nome do documentário? Hotel Coogardie. Vamos pontuar uma coisa, a gente ficou wow com esse documentário, mas a questão é, será que a gente ficou wow
porque a gente sabe que é exatamente daquele aquilo jeito que foi retratado. Eu quero o ponto de vista de uma pessoa que não viveu isso aqui, que não conhece da cultura. Eu quero saber o que ela acha deste documentário. Assistam, por favor, e nos digam. O documentário retrata a história de duas mochileiras europeias que vieram para a Austrália com o Work and Holiday Visa. Elas acabaram de chegar de Bali e conseguiram um emprego para trabalhar num hotel do interior. Conseguiram um emprego por meio de uma agência. Uma agência de emprego. Então, e aí era uma micro cidadezinha do interior, como muitas das que a gente trabalhou aqui. E ela é uma cidade de minas. Então tinha minas ali na volta e a maioria da clientela do bar era de mineiros, homens, trabalhadores que iam lá pro bar. E aí começa esse documentário de como é essa interação de carne nova no pedaço, que são as mochileiras, com esses clientes bogans do interior da Austrália. Okay, so I do think that you two could be a good fit for some country pub work. Whoa! It's quite a big mining area, so a lot of the clientele of the pub are going to be gentlemen. So that's it? Lena and Steph. Some fresh meat. They're coming down after work. They're sending the new bar girls in. Yeah. Lena. Nice to meet you all. Hey, give me a kiss. The race is on to who's going to tag it first. What are you hugging and touching? So if we have sex, it will be bad, but it will be very quick. Yeah, I think that this town has a bit of sadness to it. I want to cry. Dá pra dizer com convicção que é... nojento. Isso sim, mas que é como é... eles, a relação que eles têm com o feminino, com mulheres, e como o dono daquele hotel, ele de fato ele só queria, o interesse dele era só contratar mulheres pra trabalhar nesse lugar, justamente por causa desta relação. Depois eu fui pesquisar e até existe uma cultura disso aqui na Austrália que se chama Skimpy Culture, que é justamente tu ter mulheres atraentes, muitas vezes trabalhando peladas ou de lingerie atrás do bar. Até hoje isso existe aqui na Austrália, nessas cidades do interior. E felizmente a gente não trabalhou em nenhum lugar assim. Embora os lugares que a gente tenha trabalhado, a gente identifique muitas pessoas, clientes, que agem como os clientes que a gente vê nesse documentário. E a gente não quer apavorar ninguém, que principalmente mulheres que estão vindo pra Austrália com um visto desses, né, pra trabalhar. Mas é interessante realmente o quanto é importante pesquisar e saber pra onde tá indo, sabe? Porque elas, por exemplo, essas duas meninas, elas chegaram de Bali, elas estavam, tipo, com a conta bancária zerada, elas precisavam de dinheiro, e aí, tipo, a mulher da agência falou, tem esse emprego, esse lugar aqui, e ela, então tá, então vamos viver essa aventura. Tipo, até a gente, quando a gente veio pra cá, a gente não sabia o que nos esperava aqui. A gente acabou tendo sorte, porque os nossos chefes são gente boa, os clientes, de maneira geral, são tranquilos. Mas a gente pesquisou também do lugar, né, também, que era uma cidade mais turística. Mas realmente, a gente nem vai falar muito mais, porque as coisas vão escalando de uma forma que o final é surpreendente desse documentário. Vocês vão ficar chocados pesquisando ali o que aconteceu depois da vida dessas gurias, porque é realmente muito bom. Tem um dessa lista toda que a gente deu aqui pra vocês assistirem, esse documentário. Muito bom. Mas principalmente assista pra nos contar o que vocês acharam. E nos contem também se vocês ficaram com vontade de assistir algum desses outros filmes, ou se já assistiram, vamos fazer essa troca aí de experiências. Deixa teu like se curtiu o vídeo, compartilha com teu amigo cinéfilo ou teu amigo que tem vontade de vir pra Austrália, e até a próxima. Tchau. Vai de novo! Então para!